Olá, me chamo Larissa. Eu vou apresentar um seminário cujo tema é Jacaranda Copaia, da disciplina de Dendrologia, na qual temos como docente a Muriel da Silva. Eu tirei essa informação do site da Embrapa e achei muito interessante porque nela diz que o jacaranda copaia é a única espécie conhecida na Amazônia pelo nome de parapará. Ela e outras espécies do gênero podem ser chamadas de caroba ou caraúba, nome mais usado lá no sul do Brasil. O nome científico vem do nome vulgar copaia, da tribo dos Galibes, que é lá da Guiana Francesa. Nomes mais usados em outros países é o cigarilo, que é chamado assim no Panamá, e na Guiana Francesa, que tem o puti ou futuí. Aqui eu vou falar sobre algumas características do jacaranda copaia. O jacaranda copaia ele é da família Bignoniaceae, a mesma família dos ipês, que são do gênero Androanthus. Ele apresenta raiz reta, copa ramificada com ramificação simpodial, de forma arredondada. A decidualidade das folhas é caducifólia, ou seja, ele vai perder todas as folhas durante o ano. O seu tronco é circular de forma reta e a base também é reta. E nós podemos ver que o fuste dele ele é bem reto e comprido. O ritidoma é sujo e áspero. O tipo de ritidoma é escamoso. Ele é uma planta que não vai apresentar nenhum tipo de exudação quando você fere ali o tronco. As suas folhas são compostas bipinnadas, paripinnadas com 20 folíolos, oposta. A filotaxia das folhas é oposta. Ela é uma folha glabra, de forma obelíptica. A margem é inteira, o ápice vai ser agudo, a base assimétrica, a nervação é perinérvia, o tamanho chega a 40 centímetros. É uma folha peciolada, não vai apresentar estípula. A coloração das folhas é concolor, não apresenta glândulas, a raque é alado, é uma folha que apresenta pontos translúcidos e ela não vai apresentar nenhum tipo de odor característico quando você macera as folhas. Aqui são as observações fenológicas do jacaranda copaia. Eu observei três plantas diferentes. Elas estão localizadas ali no campus 2 da Unermat. Na planta 1, eu observei nas três primeiras observações, eu observei que a floração ela estava totalmente florida e na última a floração havia sido concluída. Em todas as minhas observações, houve a presença de frutos novos. E as mudanças foliares na primeira observação, a árvore estava desfolhada ou com poucas folhas. Já na segunda e na terceira observação, teve o aparecimento de folhas novas. E na última observação, que foi o dia 10/10, a maioria das folhas eram novas. Ela já não apresentava mais flor, ela estava completamente de folhas novas. Já na planta 2, a floração, na minha primeira observação, ela estava florida. Já nas últimas observações, a floração já havia concluído. A frutificação, em todas as minhas observações, havia a presença de frutos novos. E em relação às mudanças foliares, na primeira observação tinha aparecimento de folhas novas e nas últimas a maioria das folhas era nova ou completamente novas. Já a terceira planta, a floração dela, desde que eu comecei a observar, ela já tinha concluído a floração. Em relação à frutificação, em todas as observações houve ali eu pude ver
frutos novos. E em relação à mudança foliar, em todas as minhas 4 observações, eu sempre vi ela completamente de folhas e folhas novas. Eu achei interessante também trazer aqui a temperatura máxima que estava aqui em Alta Floresta, que foi a temperatura de 46,35 graus Celsius no dia 29/8. No dia 12/9 estava de 44,02 graus Celsius. No dia 26/9 estava 38,21 graus Celsius. E no dia 10/10 estava 32,7 graus Celsius. Também achei interessante trazer aqui a precipitação pluviométrica, que tanto no dia 29/8 quanto no dia 26/9 estava 0 milímetros. No dia 12/9 teve 1 milímetro de chuva. No dia 10/10 teve 25,6 milímetros de chuva. Aqui é o gráfico que eu fiz, contendo as informações sobre a observação fenológica do jacaranda copaia das 3 espécies que eu vi, que eu analisei durante esses dias. Aqui podemos observar aqui a planta 3, a mudança foliar, aqui a frutificação da 3, aqui a floração da planta 3, aqui as mudanças foliares da planta 2, aqui a frutificação da planta 2, aqui mais embaixo a floração da planta 2, aqui as mudanças foliares da planta 1, a frutificação da planta 1 e a floração da planta 1. Esse gráfico aqui eu fiz contendo todas as informações que eu mostrei naquela tabela. Aqui nós temos as plantas, a diferença aqui que nós podemos ver, porque aqui, ó, aqui nós temos essas 3 primeiras barras da planta 1, essas 3 outras barras da planta 2 e essas 3 outras barras aqui da planta 3. E isso nós também temos aqui a precipitação pluviométrica e também a temperatura. E nós podemos perceber que essas plantas, elas só se manteram todas iguais na minha última observação, que foi em outubro. Então, algumas dessas plantas floriram mais cedo, que foi no caso da 3, que quando eu comecei a observar, ela já estava perdendo as flores, já estava quase sem flor nenhuma. Enquanto as outras, elas estava já com um aparecimento de folhas novas e a outra estava pouco desfolhada. Então, sempre teve uma diferença assim de uma para outra. Aqui é um dado que a professora Muriel mostrou em aula, na qual contém aqui informações sobre o jacaranda copaia, e aqui fala que os botões florais aparecem em setembro, outubro, que as flores aparecem em setembro ou outubro, que os frutos verdes aparecem em outubro, de outubro a março, e que os frutos maduros aparecem de março a abril, e que a dispersão ocorre entre março e abril também. O que eu pude observar é que os botões florais apareceram antes do mês de setembro, e que as flores começaram entre agosto e setembro. E em outubro, essas plantas elas já não apresentavam mais flores. E os frutos verdes eles começaram a apresentar, quando eu observei lá em setembro, eu já via frutos verdes. Então, os dados que eu coletei diferenciaram até que um pouco dos dados desse pesquisador. Aqui foi as fotos que eu tirei no dia 22 de setembro. Nela podemos perceber que esse jacaranda copaia está perdendo as flores. Já podemos perceber várias flores no chão, porque ele perdeu já quase as flores
por inteiro, ainda tem bastante flor, mas ele já perdeu bastante flor. Nós podemos observar que esse daqui é o contrário da foto que eu mostrei anteriormente, que foi retirada da internet. Esse aqui apresenta algumas deformações no fuste. E aqui nós podemos observar mais a ramificação dele. Essas imagens aqui foram tiradas no dia 10 de outubro de 2022. Aqui nós podemos perceber esse fruto aqui. Nas imagens que tá mais de longe não dá tanto para ver, mas nesse aqui dá pra gente ver esse fruto aqui marronzinho, nessa última imagem. E aqui, diferentemente lá da imagem anterior, que nós já vemos uma mudança bem drástica, assim, praticamente em pouco tempo, ela já perdeu todas as flores e ela já está totalmente verde. Aqui de outro ângulo, nós podemos ver mais frutos desses pontinhos marronzinhos aí na árvore. Eles são os frutos. E aqui nós podemos observar essa árvore de outro ângulo, né? Daqui da vista mais, ali da onde ficam os bancos na Unemate, direcionado para essa planta, nós podemos ter uma visão um pouco diferente, que essas aqui também apresentaram deformação no tronco, e a ramificação dela ficou também um pouco diferente. E por hoje é só. Muito obrigada.